Boa noite. Boa noite. Hoje um pouquinho atrasado. Fato raro acontecer. Benedita, seja bem-vinda. É muito raro acontecer eu atrasar, mas hoje realmente eu atrasei. Hoje eu atrasei quase 10 minutos. Eu acho que é a primeira vez que acontece em 6 anos. Já atrasei 1 minuto, 2, 3 no máximo, mas 10 quase 10 é a primeira vez. Prometo não repetir mais, mas realmente eu acabei me enrolando, eu fui fazer outras coisas. Aí quando eu entrei aqui para me preparar e tal, enfim, eu acendo incenso, tem uma preparação antes, né? Aí eu atrasei, pega a água, as águas, né, a minha que eu bebo, a da fluidificação, que é essa aqui, enfim. Ô Benedita, claro, vamos estar juntos, vamos nos ajudar, na verdade, não é mesmo? Vamos nos ajudar. E o tema hoje, não por acaso, é oração e fé, né? E quando se tem fé, e eu já vou começar logo a falar, porque a oração, até me atrapalhei um pouquinho. Bem, antes de mais nada, deixa eu começar como eu sempre começo, para não atropelar um pouco. Essa live para mim é uma missão na minha vida. Em março agora vai fazer 6 anos que eu estou fazendo essa live, ou seja, desde o início da pandemia. E com certeza o pior momento, Ademir, seja bem-vindo, o pior momento das nossas vidas, da nossa vida, foi aquele começo da pandemia, onde as pessoas estavam desencarnando, a vacina aqui no Brasil ainda muito incipiente, e eu me senti no dever de ajudar as pessoas, ou pelo menos tentar ajudar as pessoas de alguma forma, porque eu também acredito, eu creio que quando você ajuda o próximo, você também está se ajudando, não é mesmo? E daí eu comecei em março de 2020. Na verdade, na minha cabeça era uma coisa que eu ia fazer de vez em quando, algo que eu ia fazer de vez em quando. Acabou virando algo semanal. Pensei que fosse ficar um tempo, aí depois, quando acabasse a pandemia, eu ia parar. Mas aí não. Virou realmente uma missão na minha vida, por tudo que eu já vivenciei. Pessoas que necessitam, às vezes, de uma palavra. Às vezes tem pessoas que às vezes necessitam de uma palavra, né, Viviane? Às vezes de uma palavra. Uma palavra às vezes salva vidas. Uma palavra. Eu estou no Consuelo
kardecismo já há quase 30 anos, especificamente nas macas, fazendo tratamento em pessoas. E já muitas vezes, né, e tem sempre quando no kardecismo, né, principalmente nas macas, as pessoas chegam, deitam lá na maca, e eu, pelo menos, é uma coisa minha, Natasha, minha filha, seja bem-vinda, é uma coisa minha de eu conversar um pouco com as pessoas. E tem médico que não conversa, chega, põe a pessoa, dá o passe e vai embora. Eu não, eu tenho que conversar. Eu me sinto no dever de conversar com as pessoas. E já aconteceu muitas vezes de eu acabar de conversar com as pessoas, com muitas pessoas, e as pessoas, ai, que bom, caramba, eu posso te dar um abraço? Aí eu falei, não, mas pega aí, falta o passe, falta o principal. Mas é isso, já aconteceu várias vezes isso. Às vezes, as pessoas, na verdade, precisavam de uma palavra. Não era nem o passe em si. É de uma palavra. Então, na verdade, essa live, ela se transformou numa missão na minha vida, justamente por isso, porque eu creio que tem pessoas, às vezes, que estão precisando de ouvir uma palavra. E uma palavra, muitas vezes, faz muitas coisas. Uma palavra, muitas vezes, faz verdadeiros milagres. Uma palavra. Eu vou contar um caso só aqui, bem no início. Bem no início. Que eu estava fazendo a live, uma senhora de São Paulo, outro dia até ela falou comigo, ela não tem entrado, Lia, minha amiga, seja bem-vinda, mas outro dia até ela mandou uma mensagem para mim, uma senhora de São Paulo. Eu disponibilizo o meu WhatsApp para quem quiser, e ela mandou a seguinte mensagem para mim. Esse foi o eixo, eu sempre conto isso, que foi o eixo exatamente que eu percebi, uma missão na minha vida, eu não posso deixar de fazer, independente da quantidade de pessoas que tem. Essa senhora chegou para mim, que logicamente, não vou dizer o nome, chegou para mim andando, eu te ouvi, as suas palavras me salvaram de um suicídio. Quando ela falou isso, eu estava até caminhando de manhã cedo, eu tenho um costume de caminhar. Eu me lembro até hoje. Eu caminhando, eu meio que quase que parei. Aí eu comecei a sair lágrimas dos meus olhos, eu caminhando. E ela falou, eu perdi meu marido. A história foi o seguinte, que ela perdeu, eu perdi o meu marido, ela contando, 50 anos de casamento, mas muito mais do que o casamento, companheirismo. E eu me desestruturei, eu ia me matar. Eu estava pronta para me matar. Eu vi, era uma senhora já, de uma certa idade, e eu vi que na palavra dela não tinha jogando, não, vou me matar, pensei em matar. Não, ela estava convicta disso. Não me lembro mais o que eu falei naquela live, se eu me lembrasse eu vou estar sendo leviano com vocês. Mas vejam, uma palavra. Uma palavra. Não me lembro mais o que eu falei, mas com certeza o que eu falei tocou o coração dela, ela falou não. E ela não praticou o ato do suicídio, que seria lamentável, né? Em todos os sentidos. E esse foi justamente o joio do trigo para mim, né? Eu falei, não, depois disso, eu não posso deixar de fazer essa live. Eu não posso. Porque às vezes é isso. Às vezes uma palavra muda todo um contexto para uma pessoa. E veja, eu estou falando a palavra, eu não estou falando no que eu chamo
né, da parte da luz, né, de nós coletivamente enviarmos luz para as pessoas, não é isso? Como eu sempre digo, eu aqui, eu sou um simples intermediário de uma coletividade emanando luz para todos nós. Ah, obrigado, Lília, obrigado. Eu sou um ponto da engrenagem, dessa engrenagem chamada luz, amor e fé, que juntos emanamos para todos nós, para todos os cantos do Brasil e fora do Brasil. Às vezes tem pessoas que entram aqui, que não moram aqui nem no Brasil. Não é isso? E hoje, não à toa, o tema é oração e fé. Às vezes, e quando eu falo oração, não é oração só, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Ave Maria, cheia de graça, de São Francisco, Senhor, enfim, não. Essa sim pode ser também. Eu falo a oração que vem de dentro, de você conversar com a sua fé. E eu não vou mensurar, nem nominar qual fé. A minha é Jesus, eu nunca neguei. Né? Claro, eu acredito muito em todas as forças existentes de luz nesse planeta, Santa Sara, enfim, a ancestralidade, a minha ancestralidade cigana, a nativa, tem aqui, pode ver, a indígena, né? Tudo que nos carrega a nível de ancestralidade, mas a minha fé eu não nego que é Jesus. Tânia, minha amiga, seja bem-vinda. Mas, na verdade, quando eu digo a oração, é a oração que vem de dentro. E você aí confabula, conversa com a sua fé, né? Naquilo que você acredita, na força de luz que você acredita. E aí vem a palavra fé. Porque sem fé não existe oração. Por isso é que eu digo, não adianta você chegar, ficar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E no final, o que eu rezei? Ah, rezei o Pai Nosso. Que legal, parabéns. O que você sentiu nesse Pai Nosso? O que você sentiu nesse Pai Nosso? Porque esse é o mais importante. Né? Esse é o mais importante. É o que você sente. Então quando eu chamo oração, quando eu menciono oração, eu menciono de você conversar com a sua fé. Eu converso muito com Jesus. Muito. Às vezes eu brigo com ele, viu? Eu falo, Jesus, pelo amor de Deus, não faz isso não. Né? Eu não mereço. Sabe, algumas coisas e tal, mas tudo tem um porquê na vida também. E a oração tem um poder inimaginável, imensurável. Eu fui salvo de um assalto ano retrasado por causa de oração, por causa da oração. Eu repito sempre isso porque foi uma coisa muito pesada na minha vida. E eu fui salvo. Minha companheira está aí, estava comigo. Eu fui salvo, senão eu estaria morto. Senão eu não estaria aqui para contar para vocês, para falar com vocês nessa live. Com certeza eu não estaria. Porque eu fiquei 1 hora com uma arma na minha cabeça. 1 hora. Mas eu orei. Eu orei. Não sei de onde eu tirei essa força e da onde veio isso. Aliás, da onde veio eu sei. Da minha fé, Jesus. Kelly
E eu fui salvo. E eu fui salvo. Através da oração. Beatriz, Consuelo, através da minha fé. Senão eu estaria morto, com certeza. Imagina, 1 hora, um doente mental com arma na minha cabeça, me dando coronhada, eu não podendo fazer nada, que a minha companheira estava jogada no chão. Sabe? E eu fui salvo pela oração. Eu fui salvo pela minha fé. Eu teria outras, tantas, que eu poderia exemplificar através da minha fé, através da oração. E veja, quando eu falo oração, volto a dizer, não é oração mecanizada. Quando eu digo oração, é aquela coisa de você chegar e... Pai, me ajuda. Eu estou precisando da sua ajuda. Eu estou precisando do seu apoio. Eu estou precisando da sua mão estendida. Eu estou precisando da sua presença. Essa é a oração verdadeira. Depois você pode fazer o Pai Nosso, Ave Maria, o que quiser. Mas a oração verdadeira é essa, quando você tira de dentro. Tira de dentro. Dentro da sua alma, tudo aquilo que você quer conversar com a sua fé. Não duvide da oração. Não duvide da força da fé. E eu não estou falando de religiosidade. Absolutamente. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Já dizia o grande mestre, né? Vá, não peques mais. A sua fé te curou. Olha que incrível. Um cara como Jesus. Ele não falava, vá, eu te curei. Vá que eu te curei, não. Ele falava, vá, não peques mais, a sua fé te curou. E ali estava toda uma simbologia para a humanidade, para todo sempre. A sua fé te curou, ou seja, o que você estava acreditando fez acontecer. Porque as pessoas estavam ali, tocavam em Jesus e para essas pessoas iam se curar e acontecia. Mas acima de tudo estava a fé das pessoas em crer que aquilo ia acontecer. Não peques mais. É porque todos nós temos que nos autoanalisarmos aonde erramos, que nada é por acaso na vida. Todo sofrimento, toda passagem por alguma coisa sempre tem um porquê. Pare e pensa. O que você está fazendo errado nesse momento? E às vezes não é nem erro de você estar maltratando alguém, que você está enganando alguém. Não, às vezes é erro do teu próprio pensamento. Porque quando você acumula mágoa, quando você acumula tristeza, quando você acumula raiva, mesmo que você seja uma pessoa boa para o externo, essa raiva, essa angústia, essa mágoa, ela te corrói por dentro e te adoece. Veja, pode parecer injusto, né? Mas como? Eu sou uma pessoa boa. Eu não merecia estar sofrendo, mas você já parou para pensar o que você pensa? O que você carrega dentro de você? Pare e pensa. Nós não somos aquilo que, verdadeiramente, aquilo que demonstramos externamente. A nossa verdadeira essência está aqui dentro. Está aqui dentro. Essa é a nossa essência verdadeira. Porque externa, qualquer um de nós pode enganar o próximo, a outra pessoa.
Maria Jane, né? Você pode estar sorrindo por fora, né? E por dentro cheio de mágoa. Sabe o que vai acontecer? Esse sorriso externo, na verdade, não adiantou de nada, porque o seu verdadeiro eu é aquele que está dentro de você. Nós somos essência. Essa pele aqui, isso apodrece. O que fica e transmuta é a nossa essência. É a nossa essência. E o que tem na nossa essência é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Então cuidado. Cuidado com o seu pensamento. Cuidado com aquilo que você carrega no seu cotidiano. Porque isso é determinante no seu caminhar. Na sua própria vida. Não adianta você ser uma pessoa boa se por dentro você carrega mágoa, você carrega tristeza, raiva, decepções. É isso que você carrega dentro de você? Pois você está errada. Não adianta nada você ser uma pessoa boa. Porque você está acumulando coisas negativas que vai te adoecer, que vai te trazer sofrimento, que vai te trazer más energias. Não é mais, más energias. Energias ruins. Porque a conexão com o espiritual não está no nosso externo. A conexão espiritual está no que nós temos na nossa essência, dentro de nós. A conexão espiritual é essa. A conexão espiritual ela se faz por aquilo que nós temos no nosso interior. Não aquilo que nós somos para a galera, para as redes sociais. Não. Isso aí é ser humano com ser humano. As conexões espirituais, elas são conectadas através pelo que nós somos, como essência. Isso eu falo praticamente todas as semanas, e é verdade. Não tenha dúvida que eu estou falando. Portanto, preste muita atenção. Se você está passando um momento difícil na sua vida, preste muita atenção. O que você está acumulando para dentro de você? Eu tenho uma triste notícia para te dar. Se você está acumulando coisa negativa, você vai receber coisas negativas. Infelizmente. E não é praga não, pelo amor de Deus. É a regra da vida, com você, comigo, com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Portanto, a oração, ela representa nada mais do que nós temos em nossa essência. E a fé é a confirmação do que somos. Porque quando você tem fé, a fé verdadeira, não estou falando fé religiosa, aquela coisa de sentar, vai para a igreja, aí 500 Pai Nosso, penitência, aí igreja evangélica lá com o pastor. Não, eu estou falando de algo muito mais profundo, que é a fé e a oração com a sua própria fé, com a sua própria conexão espiritual, você e ela, sem intermediações. Mara, minha amiga, aí sim, você vai captar, com toda a espiritualidade que te envolve, o seu caminhar. Portanto, prestem atenção. Prestem muita atenção àquilo que vocês carregam dentro de vocês. Prestem mais muita atenção. Isso é fundamental. O que vocês carregam dentro de vocês. Pois isso
vai determinar o seu caminhar. Isso vai determinar o que você vai receber espiritualmente. Isso vai determinar que nível de espiritualidade vai estar do seu lado. É o que você carrega dentro de você. É a sua essência. É o seu eu interior. É o seu eu verdadeiro. Simples assim. Simples assim. Ou você acha que a espiritualidade, ela se engana, ela consegue ser enganada por uma pessoa que... eu sou uma pessoa boa, sou isso, sou aquilo, mas por dentro é cheio de mágoa, raiva, enfim, ódios. E você acha em que a espiritualidade vai acreditar ou vai se conectar naquilo que você fala ou aquilo que você é de verdade? Claro que é naquilo que você é de verdade, porque a espiritualidade, ela se conecta através da sua alma, não através daquilo que você fala. Que falar, eu posso falar qualquer coisa aqui, desligo o celular e sou uma peste, e aí? Claro que eu que vou receber, né? Eu vou estar, né, me autodestruindo, claro. Mas enfim, eu estou dando um exemplo. Você pode falar o que você quiser, desligar o celular e acabou. E daí você ser por dentro uma pessoa, né, corroída. A espiritualidade está vendo qual pessoa? Aquela que está falando na internet? Ou aquela que quando desliga a internet é a verdadeira pessoa por dentro? Claro que a espiritualidade, ela não está nem aí para aquilo que você está falando. É aquilo que você é no seu interior. Porque essa é a conexão da espiritualidade. E é isso que determina o nosso caminhar. Portanto, o poder da oração e o poder da fé está ligado diretamente ao que somos em essência. Preste atenção nisso. Tá bom? Feche os olhos. Vamos vibrar oração e fé. Vamos entrar em conexão com a nossa fé. Feche os olhos. Relaxe seu corpo, relaxe a sua mente, relaxe a sua alma. Um relaxamento profundo, mais e mais profundo.
contar até 3. Cada contagem, nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira, prende o ar, solta. 2, inspira, prende o ar, solta. 1, inspira, prende o ar e solta. Relaxa o seu corpo, relaxa a sua mente. Relaxa a sua alma. Eu vou contar agora até 10 de forma decrescente. Mantenha a sua respiração calma e tranquila. E ao terminar essa contagem, nós vamos estar em outra dimensão. Uma dimensão de luz, de paz, de amor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa o seu corpo, relaxa a sua mente, relaxa a sua alma. Forças de luz nesse momento se faz presente uma grande roda. Uma grande roda de paz, amor e fé. Nós estamos todos no meio dessa roda, recebendo toda a luz, que envolve todas essas espiritualidades, sob o olhar e a bondade do grande Mestre Jesus. Vamos mentalizar as pessoas que estejam necessitando nesse momento de ajuda. Pode ser os animaizinhos também, tá? Pode ser pessoas e animaizinhos. Quantos vocês quiserem. Eu vou colocar a Benedita, que solicitou ajuda, início dessa live. Não sei a necessidade dela, mas também não é necessário saber, porque a espiritualidade de luz, essa sim, essa sabe o que ela está precisando. Vou colocar minha gatinha também, que operou, mas graças a Deus foi bem na cirurgia, está se recuperando aqui em casa. Tigrinha.
todas as pessoas que necessitam dessa luz, a luz da divindade, a luz dos anjos, dos arcanjos, de todos os seres de luz existentes desse planeta, e sob a bênção maior do grande Mestre Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que possam nos ameaçar. Ajude todas as pessoas que estão precisando nesse momento do seu apoio, da sua luz, da sua proteção e, por que não, da sua cura. Abençoe essa pessoa que me pediu logo quando entrou na live, a Benedita. Que ela seja abençoada segundo as suas necessidades. Leve a sua paz a ela, Pai. E a todas as pessoas que necessitam nesse momento da sua paz, do seu amor, da sua proteção, da sua cura. Põe a mão na cabeça dessas pessoas agora. Põe a mão também em cima da minha gatinha Tigrinha. Faça que ela sinta a sua força, o poder e o calor das suas mãos, mãos de cura, de proteção, mãos de luz. Assim seja. Em teu nome. Essa luz que envolve a nossa cabeça, penetrando o nosso cérebro, tirando toda a mágoa, toda a tristeza, toda a raiva existente no nosso cérebro, no nosso pensamento. Essa luz que envolve a nossa cabeça, revitalizando a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato,
levando palavras doces à nossa boca, tirando palavras de raiva, de ódio, de tristeza, levando um sorriso à nossa boca, tirando o choro. Essa luz que envolve o nosso sistema respiratório, revigorando o nosso sistema respiratório, e se for o caso, tratando, quem sabe até curando. Essa luz que envolve o nosso sistema urinário, órgãos genitais, revigorando o nosso sistema urinário, se for o caso, tratando, quem sabe curando. Essa luz que envolve o nosso sistema digestivo ou digestório, como queiram, revitalizando todo o nosso sistema digestivo, estômago, intestino, fígado, pâncreas. Se for necessário, tratando, ou quem sabe até curando. Em nome do grande mestre, do médico dos médicos, Jesus. Toda a sua falange de cura, de proteção existente nesse planeta. Essa luz que envolve nosso sistema cardiovascular, corrente sanguínea, artérias, veias, que envolve o nosso coração, tirando as nossas tristezas, as nossas mágoas, trazendo o nosso coração um pulsar de felicidade e amor. Que sejamos exemplos de amor para a humanidade que sofre nesse momento. Sofre com radicalismo, com maldade, sofre com as fake news, sofre com a guerra, com a mentira, com o ódio. Mas esse mundo não nos pertence. Nós pertencemos a outro mundo, que é o mundo do verdadeiro Jesus. Jesus que abraça todos, independente da sua religião. Abraça até mesmo os ateus. Esse é o Jesus verdadeiro. Esse é o Jesus verdadeiro. Esse que está com todas as pessoas de bom coração existente nesse mundo. Essa luz que envolve nosso sistema ósseo, muscular, envolve as nossas células, aumentando a nossa imunidade, tratando das células que possam estar doentes. Essa luz que envolve aquilo que nós queremos nesse momento, aquilo que nós estamos, as nossas necessidades. Assim seja. Em teu nome. Amém. 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 Eu vou contar até 3. E ao dizer o número 3, nós vamos abrir os olhos, nos sentindo muito melhor que antes. 1, 2, 3. Abra os olhos. Abra os olhos. Solange, que bom você está aí. Luciana, seja bem-vinda. Valzinha, que legal, quanto tempo, minha querida amiga. Lá da gruta, que legal, que bacana, quanto tempo, que legal. Ah, que bacana. Que legal. Bia, Viviane. Bom, eu não sei se eu pedi, às vezes eu esqueço, eu enrolo.
Quem pegou o copo d'água da frutificação, quem não pegou não tem problema, põe a mão aqui no seu chakra cardíaco, aqui bem em cima do coração. Quem pegou, põe a mão em cima. Eu sempre falo, quem tiver um amorzinho, filho de 4 patas, eu chamo os meus filhos de 4 patas, né? Eu tenho 6 aqui em casa, e mais 2, aliás, agora são até 3 gatos que eu cuido aqui do meu condomínio. Ou seja, um total de 9, que apareceu mais um. Mas esse que apareceu é da minha vizinha aqui atrás. Eu acho que os gatos ficam me procurando aqui. Vou lá naquele cara que ele ajuda. Aí eles vêm aqui para comer e depois vai embora. Até os que tem casa. Meu Deus do céu, eu vou ter que cantar muito esse ano. Haja ração, é caro. E a ração que eu compro não é ração vagabunda, não, é ração boa, viu? Tem que cantar muito, por favor, me contratem. Porque são 9 gatos. Tem cachorro também. Do vizinho. São Francisco me ajuda. Ai, ai. Aí eu deixo para eles, ou seja, eu bebo só um pouquinho, o resto tudo eu ponho na garrafinha. Essa garrafinha aqui, ó, é para os gatinhos que eu tenho aqui na rua. Essa aqui é para eles. Isso aqui é dos meus aqui dentro, meu cachorro também, o Danzinho, meu companheiro aqui. Eu tomo um pouquinho e boto no potinho dele. São 4 potinhos aqui espalhados aqui na minha casa. Esse aqui é para os gatinhos aqui do meu condomínio, que eu ponho, que eu tenho potinhos, eu ponho potinhos aqui no meu condomínio. Eles têm os potinhos também de água filtrada, é água filtrada, viu? Não é água comum não, da bica não, é tudo água filtrada aqui. Os meus filhos de 4 patas tomam água de água filtrada, nada de água da rua. É assim. Rapaz do céu, me dá em dobro, com certeza. Mas é isso. Põe a mão aqui. Pai nosso. Que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai, livra todos nós e todos os males que possam ameaçar. Livra todas essas pessoas que estão agora na live, aquelas que vão ver participar depois, aos animaizinhos que estão precisando. Assim seja. Em teu nome. Amém. Só isso aqui, o restante é para meus filhos de 4 patas. Aí eu ponho aqui, ó, pra vocês entenderem o que é que eu faço. Isso aqui é para os gatinhos aqui da rua, né? Aí eu pego, ponho aqui, ó. Essa aqui tá fluidificada. Pronto, põe para eles. Aí misturo. E pronto. Água benta. É isso. Creiam no poder da oração. Mas fortaleçam a sua fé. Sabe aquele ditado que a fé remove montanhas? Isso vem de uma parábola de Jesus. Jesus, seus discípulos estavam sentados. Aí um deles chega para Jesus e pergunta: mestre, por que nós não temos o seu poder? Foi mais ou menos assim que está escrito, mas o sentido vocês vão entender.
por que nós não conseguimos ter o seu poder? Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: homens de pouca fé, se vocês tivessem na fé de vocês um pedacinho de mostarda, vocês removeriam aquela montanha e apontam para uma montanha. Lógico, isso tudo é sentido figurado, mas Jesus é um cara fantástico, né? O que ele quer dizer é o seguinte, que quando você tem a fé verdadeira, não existe o impossível. E realmente não existe. Nesse momento estão acontecendo milagres impossíveis no mundo inteiro. Nesse momento. Creiam. Em lugares mais diferentes que possam imaginar. Através da fé. Está acontecendo milagres agora em hospitais, em igrejas, em templos, na rua, não importa, no apartamento, num casebre que nem Jesus nasceu, na favela, na comunidade, na rua. Nesse momento estão acontecendo milagres através da fé. Podem ter certeza disso, no mundo inteiro. Porque esse é o poder da fé. Você tem fé de verdade? Então eu vou lhe dizer uma coisa. O impossível jamais existirá na sua vida. E isso fala um cara que já passou por algumas situações que a minha fé foi comprovada. Eu sempre digo, no Espiritismo tem aquela coisa, né, da fé raciocinada, né? No kardecismo tem a fé raciocinada. E eu digo uma coisa para o pessoal do kardecismo, que eles ficam pau da vida comigo. E eu falo publicamente, dane-se, a minha fé é cega. A minha fé não é raciocinada, não, ela é cega. E sabe por que ela é cega? Porque ela não precisa de comprovação nenhuma. Ela já foi mais do que... Eu não preciso ler nada. Eu não preciso beber Bíblia nenhuma. Eu não preciso Kardec nenhum. Eu não preciso ler Kardec, eu posso até ler, mas eu não preciso, eu não tenho necessidade. Eu não tenho necessidade de ler a Bíblia. Eu não tenho necessidade de livro nenhum escrito pelo homem. Não que eu não respeite, eu respeito todos esses livros, mas eu não necessito de ler livros feitos pelo homem, porque a minha fé é cega. A minha fé é cega porque eu creio fielmente na minha fé, naquilo que eu creio, que por acaso se chama Jesus. Portanto, o impossível jamais existirá na minha vida e da mesma forma na sua. Que a sua fé seja cega, sem precisar de comprovação nenhuma. Simplesmente creia e você verá que muitas coisas vão acontecer na sua vida. Você verá. Vamos dar as mãos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando nessa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz
descendo sobre nós. Quanta luz! Quanta luz! A fé que existe dentro de mim. Reconhece a fé que existe dentro de você. Assim seja. Até a próxima segunda-feira. Prometo que eu não vou atrasar da próxima vez. Tá bom? Gratidão.